Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Num ponto entre a costa oeste de Cuba e Cancún, no México, nas profundezas do Oceano Atlântico, encontra-se oculto nas fendas da Terra um mundo de escuridão e mistério. Nada que a história tenha registro ainda, pelo menos até agora. Por séculos, ou quem sabe, milênios a fio, essa incrível descoberta ainda pode trazer informações interessantes sobre o passado da humanidade. E acreditam alguns, talvez solucionar um dos maiores mistérios da arqueologia e da história, que é a cidade perdida de Atlântida. Será que finalmente ela foi encontrada? E se não se tratar de Atlântida, que cidade pode ser? Que tipo de civilização ela abrigava? Em 2001, a engenheira naval Pauline Zalitzky e seu marido Paul Weinsweg, um casal de exploradores e donos de uma empresa de exploração chamada Advanced Digital Communications, foram contratados junto a outras 4 empresas pelo governo cubano, que ainda estava sob o comando de Fidel Castro, para realizarem um trabalho de pesquisa na costa oeste, a princípio em busca de navios espanhóis afundados na região e, claro, tesouros que normalmente são encontrados nesses naufrágios. O local determinado para a pesquisa fica entre a costa cubana e a costa leste do México, onde se encontra a famosa Cancún. Então, a equipe se dirigiu para lá e, em poucos dias, o sonar apontou algo completamente inusitado. Uma espécie de estrutura que, após as análises preliminares, os pesquisadores concluíram que não se tratava de nenhuma embarcação ou rochas aleatoriamente posicionadas no solo do oceano. O que poderia ser aquela coisa? De qualquer forma, Pauline, Paul e sua equipe desconfiaram que poderia se tratar de uma estrutura urbana, ou algo assim. Cidades perdidas no fundo do mar já não são novidade na história das civilizações. Localizada no delta do Nilo, Heracleion, por exemplo, foi uma importante cidade portuária no Egito Antigo, submersa há mais de 1.200 anos devido a terremotos e à instabilidade do solo. Foi redescoberta em 2000, revelando templos, estátuas e artefatos preservados. Pavlopetri, na Grécia, é considerada a cidade submersa mais antiga conhecida e data aproximadamente de 5.000 anos atrás. Localizada ao largo da costa da Lacrônia, no sul da Grécia, foi inundada por uma combinação de elevação do nível do mar e atividade sísmica. Outra antiga estrutura submersa é Baiae, na Itália, uma luxuosa cidade romana no Golfo de Nápoles que foi parcialmente submersa devido à atividade vulcânica e ao fenômeno conhecido como bradíssimo. Bradíssimo é uma elevação ou uma descida gradual de parte da superfície da Terra causada pelo enchimento ou esvaziamento de uma câmara de magma subterrânea ou atividade hidrotermal, particularmente em caldeiras vulcânicas. Devido a essas características, Baiae se tornou um parque arqueológico subaquático. Mas a cidade submersa que mais chama atenção, sem dúvida, é a platônica Atlântida. Por que platônica? Ora, simplesmente porque foi o filósofo Platão que citou essa magnânima ilha em 2 de suas obras, Timeu e Critias, mas de uma forma natural e gráfica que alguns acreditam tratar-se de um pequeno continente ou de uma grande cidade insular que realmente foi engolida pelo mar e que lá, segundo as palavras de Platão, viveu uma civilização bastante adiantada, cujo império naval governava a parte ocidental do chamado mundo conhecido. E então, Atlântida pode mesmo ter existido? Ou foi uma riquíssima imaginação do filósofo grego? Possibilidades de ter existido há, sem dúvida nenhuma. Porém, talvez não tão adiantado ou importante como romantizou Platão. Mas, como é sabido que o oceano ainda esconde muita história de nós, a busca pela cidade perdida de Atlântida é algo que vem ocorrendo há cerca de 2 milênios, praticamente logo depois que os seus contos se tornaram públicos. As primeiras pistas dadas por Platão em 360 a.C. estariam nessas palavras. Existia uma ilha situada em frente aos Pilares de Hércules. Era uma passagem para outras ilhas e destas pode-se alcançar outro continente. De acordo com alguns historiadores,
Entre as possíveis localizações de Atlântida estaria a costa de Devon, na Grã-Bretanha, a ilha de Açores, Cuba, ou mesmo uma ilha no meio do Oceano Atlântico. Cuba, queiramos ou não, é uma ilha no Oceano Atlântico. Mas voltando à estrutura detectada pelo sonar da equipe de Paulina e Paul, o que mais intrigou foi o fato dela ser composta por pedras geométrica e simetricamente posicionadas, o que lembra muito um complexo urbano. Não demorou muito para chegar em uma conclusão que deixou todos em êxtase. O que estava lá embaixo, a 650 metros de profundidade, eram ruínas de uma antiga cidade. À medida que as observações foram se ampliando, o casal encontrou evidências de estruturas consideravelmente grandes, como portões, templos, pirâmides, casas, enfim, tudo o que podemos esperar encontrar num local antes ocupado por alguma civilização. E tudo isso, para a grande satisfação da equipe, foi encontrado sem querer, já que os planos era procurar por navios naufragados. No mês de julho de 2001, o casal entrou em contato com um renomado geólogo cubano chamado Manuel Iturralde Vinente, da Academia de Ciências de Cuba e pesquisador sênior do Museu de História Natural de Cuba. Junto com ele, foi também levado até o sítio marítimo um ROV, que é um veículo subaquático operado remotamente, onde captaram imagens surpreendentes do terreno. A cidade afundada de Cuba, como também passou a ser chamada, com seus enormes blocos de pedra organizados de maneira surpreendente, medindo cerca de 2,4 metros de largura e 3 de altura, mostra algumas dessas estruturas dispostas de forma empilhada, enquanto outras se destacam isoladamente. Os formatos variam entre pirâmides e formas circulares quase simétricas, levando alguns a especular que se tratava de uma vila submersa há milhares de anos. No entanto, Manuel Iturralde adota uma abordagem cética. Essas estruturas são extremamente peculiares e capturaram a nossa imaginação. Mas, geologicamente, explicá-las é um grande desafio, segundo ele. De acordo com suas estimativas, seriam necessários 50 mil anos para que essas formações afundassem até a profundidade em que foram encontradas. E isso nos leva a um período em que nenhuma cultura conhecida teria capacidade para criar construções tão avançadas. Ao observar o mapa, a proximidade entre a ponta ocidental de Cuba e Cancún, no México, é evidente. Há milhares de anos, os cientistas acreditam que essas terras poderiam estar conectadas, formando uma ponte terrestre. Se uma civilização existiu ali, ela teria desaparecido há cerca de 50 mil anos, antecedendo o Egito em 45 mil anos. Evidências de tal civilização podem estar escondidas em cavernas submersas, especialmente na península de Yucatán, que é repleta de túneis e passagens formadas há milhares de anos. Muitos desses espaços subterrâneos estão atualmente inundados, assim como a cidade misteriosa alegadamente descoberta por Pauline e Paul. Esses túneis, tanto terrestres quanto subaquáticos, poderiam fazer parte de um enorme complexo urbano submerso, acessível por portais naturais que poderiam ser confundidos com simples formações geológicas. No entanto, Paulina Zaletsky, como líder da expedição, corrobora a visão de Iturralde. Apesar de reconhecer a importância da descoberta, ela acredita que o mito de uma cidade perdida é improvável. Segundo ela, o que eles encontraram são, mais provavelmente, vestígios de uma cultura local, e não há evidências suficientes para sustentar a ideia de uma civilização avançada submersa. Ela disse ainda tratar-se de uma estrutura maravilhosa que realmente parece ter sido um grande centro urbano. No entanto, seria totalmente irresponsável dizer o que era antes de se obter mais evidências. Zaletsky sugere que os blocos de pedra poderiam pertencer a um povo que habitava uma antiga ponte terrestre, ligando a península de Yucatán, no México, à ilha de Cuba. Essa ponte, que teria mais de 160 quilômetros de extensão, pode oferecer uma explicação mais plausível para as formações encontradas. Ainda assim, a descoberta reviveu antigas lendas regionais. Histórias dos maias e dos nativos yucatecos
falam de uma ilha ancestral engolida pelo mar, um tema recorrente que até os dias de hoje alimenta a imaginação popular. Iturralde, no entanto, descarta comparações com a mítica Atlântida. Ele considera mais provável que as formações sejam produto de processos naturais como movimentos geológicos ou a ação das correntes oceânicas. Como ele mesmo ponderou, a natureza é capaz de criar estruturas realmente impressionantes e inimagináveis. O problema é que a profundidade em que as estruturas foram encontradas sugere que a suposta cidade não poderia ter sido construída em terra firme durante o período conhecido. Durante a Era do Gelo, o nível da terra não seria suficientemente elevado para permitir a construção. Isso leva a uma hipótese ainda mais intrigante. Talvez a cidade tenha sido destruída e submersa por algum evento catastrófico repentino. O aspecto mais peculiar desse caso é a ausência de investigações posteriores. Logo depois da segunda viagem da equipe ao local, a mídia cubana aproveitou-se do sensacionalismo para informar que Atlântida havia sido descoberta, ou a cidade perdida do Caribe revelada no fundo do oceano. Porém, com uma rapidez inebriante, o assunto foi calado. Ninguém mais falou sobre isso. Por quê? Bem, segundo algumas opiniões, o assunto foi encerrado a mando do próprio Fidel Castro, que, por incrível que pareça, foi quem financiou a expedição desde o início. Muitas informações que haviam a mais sobre a descoberta foram suprimidas e muitas teorias surgiram sobre isso. Pessoas começaram a se perguntar por que o governo estava ocultando algo tão histórico e positivo para o país. Castro teria algum interesse pessoal ou mesmo político naquela cidade submersa? Ou seria medo de que exploradores do mundo todo passassem a procurá-lo e, de alguma forma, tirar a descoberta da posse de Cuba? Há quem sugira também que os Estados Unidos podem ter interferido na pesquisa. Será? Bem, os motivos, sejam quais forem, talvez nunca saibamos. A parte ruim de tudo isso é que, enquanto não houver interesse por parte do governo de Cuba, esta intrigante descoberta não poderá ser levada adiante. E quem sabe, com respostas a muitas perguntas em relação à chegada dos primeiros humanos nas Américas. E para você? Poderia realmente ter existido uma civilização perdida de 50 mil anos de idade, cujos vestígios agora repousam no fundo do mar? Escreva aí nos comentários o que você acha sobre esse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.